Olá, gente, boa noite. Vou gravar mais um videozinho para vocês. E primeiramente, muito obrigada. Já tenho 167 inscritos e eu só tenho que agradecer a todos vocês. Meus queridos ouvintes, meu assunto hoje é sobre abuso infantil. É sobre isso que eu queria falar um pouco com vocês. É sobre atos sexuais contra criança e contra adolescentes, tanto sexo feminino quanto sexo masculino. Muitas das vezes as crianças são abusadas, as adolescentes também, e por vários motivos. Muitas das vezes as crianças são abusadas sexualmente e geralmente elas são abusadas pelos familiares, por pessoas da família delas mesmas, que convivem com elas, pessoas das suas próprias convivências, pessoas que estão ali junto com elas o tempo todo, até pessoas mesmo que cuidam delas. Então, é só um alerta para os pais prestarem mais atenção nas crianças. Não estou dizendo aqui, gente, no vídeo, que os pais não prestam atenção nos seus filhos, não é isso. Eu estou só falando que prestar atenção no comportamento da criança, na mudança de comportamento, se a criança mudou em alguma coisa. É esse tipo de atenção que eu estou me referindo. O adolescente também, se ele mudou, se ele procurou mais ficar quietinho, se ele parou mais de sair de casa, se ele mudou o comportamento dele de alguma forma. E é nossa obrigação cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Por muita coisa, gente, que acontece. E às vezes a gente tem um adolescente em casa e a adolescente chega para sua mãe e conta alguma coisa que está acontecendo de diferente com ela. Quando ela está dormindo, por exemplo, quando ela está dormindo e o pai, ou o padrasto, ou o tio bate na porta dela à noite, quando sua esposa está dormindo. Ou então, quando ele passa a mão nela, porque tem gente que acha que ato sexual é só ter relação sexual. Não é não, gente. É de várias maneiras. É no toque, é no assédio moral, no olhar para a criança ou para o adolescente. Então tem várias formas, maneira de falar. Eu falo isso porque eu tenho uma neta, minha neta hoje já é de maior, mas quando ela era criança, eu passei por muitas situações diferentes, não com ninguém morando comigo, que graças a Deus, não, isso não aconteceu. Eu era muito preocupada em relação a isso. Mas, quando a gente saía na rua, ela já estava com seus 10 anos, 11 anos, e perninhas grossas, os peitozinhos já crescendo. E eu costumo respeitar muito o idoso, mas eu brigava muito na rua, discutia na rua, e eu não chamava a pessoa idosa pelo nome idoso, que é a maneira correta, e respeitar o idoso, desde quando ele se respeita também, e que respeito as nossas crianças e os nossos adolescentes. Então, quando eles ficavam, só voltavam a comer a minha neta com os olhos e chegava mesmo
a chamar de gostosa e tomava gosto com uma criança de 11 anos, de 10 anos, de 9 anos. É uma criança que brinca com boneca, é uma criança que deve viver a sua adolescência, né? Viver o seu tempo de criança, a sua fase de criança, brincar com criança. E não, os velhos ficavam na rua e tomando gosto. Então eu brigava mesmo para defender a minha neta, ameaçava eles que eu ia levar eles para a delegacia. Eu moro perto da delegacia e eu fazia muito isso. Então eu sou uma pessoa que eu observo sim, eu tenho cuidado sim, eu observo o comportamento deles, como eles estão. Então, gente, é um alerta, vamos observar o comportamento dos nossos filhos, vamos cuidar das nossas crianças. Acontece tanta coisa horrível com nossas crianças. E tem mãe que quando acontece com o adolescente, eles não vão prestar queixa. Não vão prestar queixa porque o amor pelo marido ou pelo padrasto é tão grande que eles não vão. Eles deixam passar por isso mesmo. E às vezes não acredita na filha quando a filha conta. Muitas das vezes o comportamento, não estou falando de todas as mães não, gente, por favor, não me entendam a mal. Mas a gente vê muitos casos, você convive com muitos casos, tem muitos casos que acontece, que às vezes acontece na sua própria família, ou então acontece no seu vizinho, e acontece todo dia, no dia a dia mesmo. Então ela não acredita, ela diz que a filha está mentindo, ela protege o marido porque o amor é muito grande, que eu não sei que amor é esse, porque quando você ama, você cuida, você protege, você quer cuidar da pessoa que você ama. É isso que eu entendo, o amor, esse amor tão lindo que Deus deixou pra gente, que Deus nos ama, que deu o seu filho por nós. Então quem ama, cuida. Então se eu amo a minha filha, eu tenho que observar ela, eu tenho que conversar com ela, eu tenho que procurar saber o que é que realmente está acontecendo, não dizer que ela está mentindo e deixar continuar acontecendo. Não vou denunciar ele e tá tudo bem. E muitas das vezes também a pessoa não denuncia também, adolescente, quando está acontecendo alguma coisa, ou em casa ou fora de casa. Às vezes também por situação econômica. Ah, é confortável, né? Tá caindo algum dinheiro, às vezes acontece isso também. Tá caindo algum dinheiro em casa, aparecendo algum dinheiro. Minha filha tá sendo abusada e eu não vou denunciar. Vou ficar quietinha, caladinha, porque é confortável. Não, gente, não é confortável, não. A gente não deve se calar, não. A gente deve abrir o bocão mesmo, falar mesmo. Porque tem coisas que deixam a gente indignada, deixa a gente passada de raiva, de chateada. Porque criança é muito indefeso, gente. Mexer com criança. Criança não pode se defender, não pode fazer nada. Ele é indefeso. Criança precisa ser cuidado, criança precisa brincar, criança precisa ser amado. E não ser abusado por um homem que vem e abusa nossas crianças. E isso acontece todo dia, gente, porque não fica sabendo, mas acontece com milhares e milhares e milhares de crianças. Tem tanto, por que que eles não ficam? Eu fico me perguntando e no mesmo tempo eu tenho uma resposta. Por que que os homens não ficam com mulheres que ficam se oferecendo para eles, que tem um monte? Mas não, o desejo sexual deles é por criança, é pelas adolescentes. Isso aí, gente, é coisa do Satanás, não é de Deus, não pode ser de Deus. Porque Deus não deixou isso. Deus construiu um mundo maravilhoso para a gente viver.
E vem o homem e destrói tudo, com tanta maldade, com tanta violência, com tudo que não presta. E a gente tem que aceitar? E a gente tem que ficar calado? Por quê? Por que não falar? Por que não denunciar? Tem que denunciar sim. Criança não ficou para isso não. Isso é muita maldade, isso é muito, não sei nem que nome, que palavra que tem para isso. Porque eu fico tão indignada com essas coisas, viu? De ter que gravar, que bom que seria que a gente vivesse no mundo que Deus construiu pra gente, que se tudo fosse maravilhoso e que a gente fosse feliz, sem ter que passar por tanto sofrimento, porque um pai e uma mãe que passa por um sofrimento desse, não tem palavras para a gente descrever, não existe, porque eu imagino que é um sofrimento tão grande, uma ferida tão grande, que nunca vai cicatrizar. E para a criança, como é que a criança fica? Olha o trauma que uma criança dessa passa e que vai passar para o resto da vida. Não vai acabar nunca. Vai ser uma criança doente para sempre. Gente, vamos denunciar sim. Não vamos se calar não. Eu sei que minha voz não vai adiantar nada, porque tem gente que não ouve nem, não para nem para assistir o vídeo. Não se inscreve no canal. Não deixa um joinha. Não ativa o sininho para receber outros vídeos. Deixa o joinha para o YouTube entender que meus conteúdos são bons. Eu não tô mentindo, eu tô falando a verdade. É o que acontece no nosso mundo cruel que a gente vive. Acontece com nossas crianças. Acontece com nossos adolescentes. Isso é triste demais. Isso é horrível. Aí não denuncia porque muitas das vezes o ator, o infrator nojento desse que faz isso, ameaça a gente. Olha, se você me denunciar, eu lhe mato. Entendeu? Ainda faz isso com a gente. Aí a gente não denuncia com medo de ser morto. Então vai me matar então. Porque eu vou denunciar sim. Que Deus livre, que nunca aconteceu na minha família. Mas quando acontece em outras famílias também, mexe com a gente sim. É triste sim, porque criança não merece isso. Criança não nasceu para passar por isso. Criança, como eu já repeti, eu vou repetir de novo. Para quem for assistir, tirar um tempinho para assistir esse vídeo. Criança merece é brincar, é estudar, é ser amada, é ser protegida. Criança tem que ser proteção, tem que ter proteção. Então, pais, cuidam das nossas crianças, prestam atenção nas crianças, nas adolescentes. E eu quero dizer para vocês não me levarem a mal e não dizer que eu tô falando com todo mundo. Graças a Deus no mundo tem muito homem bom, como tem muita mulher também. E as mulheres têm que se amar mais, têm que se amar primeiro, para depois amar o outro. Tem que se valorizar mais. Tem que conversar com os filhos sim, para saber o que está acontecendo. Tem que ouvir, não chamar a filha de mentirosa, ou então o filho, porque não acontece só com filhas, acontece com filhos também. Esse é meu recadinho para vocês, viu? Me desculpa se eu falei alguma coisa que ofendeu alguém, deixe seu comentário, para eu saber o que vocês estão pensando, mas é porque realmente eu estou indignada mesmo, eu fico indignada com esse tipo de coisa. O que tá certo, e o que tá errado, e a gente tem que falar assim, tá errado e tem que denunciar sim, porque homem que faz isso, já que é essa palavra homem, que eu não sei nem se é o bicho que faz isso,
ele tem que ser denunciado sim. Ele tem que estar atrás das grades sim. Lá é que é o lugar dele. E não tem que ter medo não. Ah, porque vai me matar? Ah, então vai me matar sim. Vai me matar. Mas eu vou denunciar sim, eu vou falar sim. E o próximo vídeo, que eu já estou encerrando, agradecendo a todos vocês que assistirem meus vídeos, que acompanhar, que deixar seu joinha para o YouTube entender que o conteúdo é bom. Eu agradeço demais, mas eu vou começar a denunciar sim, eu vou continuar denunciando sim. O próximo vídeo que eu vou gravar para vocês é falando das mulheres empoderadas, né? Porque é o que mais tem. Tem tem muita mulher que não sabe nem o potencial que ela tem, que é tão grande. Por isso que eu peço para vocês, mulheres, vamos nos amar primeiro, vamos nos valorizar primeiro. Primeiro nos amar, depois amar os outros. Porque a mulher que se ama e que ama os seus filhos, ela vai procurar conversar com os seus filhos, ela vai observar mais os seus filhos, o comportamento dos seus filhos. Se a criança chega para a mãe e fala que alguma coisa está acontecendo, que ela está com dor nas partes íntimas dela, observe, mãe. Observe o que está acontecendo. Porque alguma coisa está acontecendo, não é normal esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento. Se a criança está triste pelos cantos, observe. Se a criança não quer sair de casa, se a criança não quer brincar com as outras, se a criança não quer ir para a escola, se aquele monstro que mora na sua casa, a criança tem medo dele, a criança não quer se aproximar dele, observe, mãe. Observe, porque alguma coisa não está normal, alguma coisa está acontecendo na sua casa. E vamos gritar nos quatro cantos. Sabe para quê? Para que nossas crianças sejam protegidas. Porque eu sei que minha voz não vai adiantar nada, mas, gente, quando as pessoas se reúnem por uma causa, funciona. Funciona, vocês podem acreditar que funciona. A gente unido tem um poder tão grande. É a gente que coloca os políticos, não é? Então é a gente que tira eles também, para ver se melhora as coisas. Eu vou encerrar o vídeo para não ficar muito longo, mas meu recadinho tá dado. Assiste o vídeo, tira um tempinho de vocês, se inscreve no canal, deixa um joinha, ative o sininho para você receber os outros vídeos. Eu vou continuar gravando, seja que um pouquinho de gente atire seu tempinho para assistir meus vídeos, mas eu vou começar a gravar. Toda semana eu vou gravar sim. E eu vou denunciar sim esses safados, esses monstros que fazem isso com criança e com as nossas adolescentes. Meu muito obrigada e até o próximo vídeo que eu vou gravar novamente para vocês.